muita presença do Senhor. Daniel, capítulo 7. Amém? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, ok? Amém? Todo mundo achou aí? Algumas traduções diferentes, mas no mesmo sentido. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. Obrigado, Deus abençoe. O qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno chifre, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Quando a gente entra para falar de profecia, da perspectiva da visão de um profeta, a gente acaba trabalhando o que está escrito na letra da Bíblia e buscando interpretação pela sua confirmação bíblica. E na nossa mente, pela conjuntura que vivemos no mundial, nós temos que estar interpretando os tempos, porque o Senhor espera isso de nós, até para sermos instrumentos de salvação de vidas, entendendo que o tempo está se afunilando, e não ficarmos em busca de coisas para nós como um fim nela mesmas, porque a nossa preocupação maior, nosso objetivo maior é agradar a Deus e servir a Deus no seu reino. E nessa introdução, com o tema no Espírito do Tempo, é o tema que a gente vai trabalhar no Espírito. Espírito significa Espírito Santo, ou seja, na interpretação do Espírito Santo que ele tem do tempo, do Kairos, do tempo de Deus. Nós queremos, como cristãos, entrar nesse entendimento do Espírito Santo em relação ao tempo, e que ele nos dê esse discernimento em relação ao tempo. E a profecia de Daniel, várias profecias, vai falar de uma perspectiva escatológica, uma visão futurista do acontecimento no fim dos tempos. E a gente procura entender e compartilhá-lo. Então, nessa introdução no tema no Espírito do Tempo, o objetivo desta mensagem é provocar uma reflexão em cada um de nós, que nos permita entender que somos salvos por um Deus que se manifestou na história da vida humana, se manifesta hoje e se manifestará no final deste mundo também na história humana. Então, Deus não está dissociado da história humana. Porque quando a gente fala que Deus é Espírito, e busca em Deus, soberano Deus, que habita em luz inacessível, na sua glória, e a gente coloca para a dimensão de Deus algo fora da história, isso não é uma verdade, porque Deus atua na história humana. Deus está presente no nosso dia a dia. Deus salvou o ser humano, e o ser humano que vive nesse mundo. O seu Filho é o Salvador do mundo,
ele veio a esse mundo e é um acontecimento histórico a vida dele. E até hoje a gente fala sobre a vida de Jesus, né? Então, é preciso associar a nossa caminhada de fé, ou seja, a caminhada espiritual, com a nossa vida cotidiana. Entender que uma coisa não pode ser dissociada da outra. Uma coisa está relacionada com a outra. Por isso que a gente vive uma vida de moral, de dignidade, de caráter, cheio do Espírito Santo nesse mundo, né? Estamos nesse mundo. Então é importante que percebamos que a história bíblica, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, tem sempre fatos históricos, né? Acontecendo. E no ano da morte do rei Uzias, não é isso? Está sempre falando lá, César Augusto, está sempre falando de imperadores, de reis, para falar que o acontecimento do Senhor é na história humana. Então o crente tem que andar entendendo isso. Tanto, vou compartilhar alguns textos que nos deixam o viés, assim, um entendimento, tanto espiritual quanto histórico, para a nossa melhor vigilância, e para entendermos o tempo e passarmos a andar e viver no espírito do tempo. Vejamos sobre o sonho do profeta aqui, Daniel, com a visão de 4 animais, em torno de 600 a.C. Ele está falando aqui pelo menos aí de 600 e 500 a.C. Então, só para você entender que é que a gente está falando. Quando em sua visão, visão de 4 ventos do céu, agitando o mar, né? Capítulo 7, você que está acompanhando aí, lá passa o versículo falando: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, faz história. Aconteceu o rei Belsazar? Aconteceu o Império Babilônico? Amém ou não amém? Então é um fato histórico, não é isso? Não dá para a gente viver agora da história. Então está aqui no fato histórico. Teve Daniel um sonho e visões, aí vai para a dimensão espiritual. Ante seus olhos, quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a soma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. O mar, geralmente na Bíblia é usado, você vai ver no versículo 3 do capítulo 7, versículo 17 do capítulo 7, e Apocalipse 13, 1, o mar dá uma visão de mundo, né? Uma visão sem fronteira, dá uma visão das nações. Então, quando falar mar, a visão do mar, está falando uma visão sem fronteira do mundo. Então, quando ele teve a visão diante do mar grande, e aí nessa visão que ele teve, a primeira visão, e eu vou compartilhar com vocês a primeira visão, mas o primeiro tema, início dessas revelações por Daniel. Então, o início dessas revelações por Daniel, porque a gente está falando aqui sobre essa visão que ele teve, a gente vai falar depois em outro momento da Bíblia que fala dessa visão nessa frente. Então, o início dessas visões aqui que estamos vendo a partir de Daniel. Então, primeira visão, era o quê? Diz o texto do versículo 4. Era o que diz aí o versículo 4? Você está acompanhando aí? Era o quê? Um leão. A visão era um leão. Esse leão representava a própria nação aonde ele estava, que é a Babilônia. Esse versículo 4 vai dizer: é um animal selvagem, poderoso e ágil, né? O rei dos animais. Leões alados guardavam as portas dos palácios imperiais. Então, também outros contemporâneos profetas da época de Daniel também falavam da Babilônia, do rei da Babilônia, representando por animais. Então, primeira visão, um leão. A segunda visão era o quê? Versículo 5. Diz o quê? Que era? O urso. A segunda visão era um urso. Este, falando do Império Medo-Persa. Lembra que o Império Medo-Persa é o império que conquistou Babilônia, né? Então, Medo-Persa, logo que vem depois. Então, é importante frisar que a visão desse segundo animal é um urso, Império Medo-Persa, com o seu grande lado, sendo a Pérsia, e as costelas, que fala aí no versículo 5, né? Vamos lá no versículo 5. Fala assim: um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, lado persa, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Então, quando fala 3 costelas, fala que é um urso devorando muita gente, né? Uma guerra. Então, houve muita destruição de vidas. Então, vai trabalhar essa perspectiva de conquista, né? Conquistou muito, mas a costela aí são povos que eles conquistaram. Terceira visão do versículo 6, que era o animal?
Leopardo é um animal que representava a Grécia. Animal que representava a Grécia. A Grécia de quem? De Alexandre Grande, Alexandre Magno. Algo poderoso era esse, e forte e rápido era o Império de Alexandre Magno. Detinha velocidade para realizar conquistas com o imperador Alexandre e governou as terras da Europa até a Ásia e a Índia. A comparação com o Leopardo é muito interessante porque era tão rápida a conquista, que ele começou com 20 anos, era tão rápido que o exército de Alexandre era visto como um exército que se deslocava de uma nação para outra, de um local para outro, como se não tocasse os pés no chão. Era entendido como um exército que flutuava, de tal agilidade que ele se deslocava de região. Então, Leopardo marcando aí essa importante rapidez de deslocamento do Império de Alexandre, na Grécia. As 4 cabeças, não diz aí. Depois disso, continuei olhando e vi outros semelhantes ao leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças. E foi lhe dando domínio. Tu sabe que quando Alexandre perdeu a guerra, quando ele morreu, o império dele, na verdade, quando ele morreu, o império dele ficou dividido pelos 4 generais dele. Então, essas 4 cabeças representam os quatro generais de Alexandre. O quarto, e a intenção do quarto é interessante, versículo 7, vamos lá. O quarto fala assim: depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinham 10 chifres, um animal que representava Roma. Tratava-se de um animal singular que apontava para o Império Romano, anteriormente representado pelo ferro. Daniel 2,40 vai falar desse império com muito ferro, e o Império Romano era tido como um exército de armadura de ferro, né? Então era muito forte com o seu material bélico, com barra de ferro. Então esse é o Império Romano que durou, e é o último império, o quarto império que durou até o século V depois de Cristo, até o século V depois de Cristo. Então é importante frisar. Então tratava-se de um animal singular, devastador em suas conquistas. Depois de Alexandre Magno, o Império Romano foi o império singular. Devastador em suas conquistas. O domínio romano caiu em 487 depois de Cristo, século V. Mas os estudiosos da palavra, e você for estudar a Bíblia, dá um entendimento que ele ainda vive numa realidade dividida. O Império Romano ainda vive hoje numa realidade dividida, que é a Europa que existe hoje. Então você vai perceber que quando acabou o Império Romano, qual império que começou? Então, alguém lembra pelo jornal de algum lugar? Não traz a memória, tá vendo? Porque vai dizer o versículo 7, quando fala dele, fala: depois disso, depois de Alexandre, né? Eu continuava olhando, Daniel, e vi a visão da noite, e eis que o quarto animal terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grande dente de ferro, e devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele e tinham 10 chifres. Então, acabou o Império Romano e não veio outro império depois desses. Então, esse império é um império que continua. É um império com uma perspectiva europeia, porque o romano é europeu, e é um império que pode abarcar, e aí a conjectura não viu aqui, algumas nações que têm uma cultura ocidental, que absorveu o regime de lei, né, o regime de costumes e de vivência europeia, romana. Esse é o mundo hoje, ocidental. O fim do Império Romano foi substituído por uma nova realidade política, você vai ver isso na história, econômica e social. É uma nova realidade política. Acabou aquele império por causa da invasão dos bárbaros, por causa da corrupção, por causa da bagunça que virou o Império Romano. Então ele foi desaparecendo, e foi diluído.
Então a economia, o fim do Império Romano foi substituído por uma nova realidade política, econômica e social. A Europa Ocidental dividiu-se em diversas unidades políticas. A economia realizou-se e a sociedade passou a estar organizada em 3 estados: clero, nobreza e povo. Clero, nobreza e povo. Que isso foi mudar de uma forma radical com a revolução da igreja, com Lutero, porque a igreja via nesse papel. A igreja no mundo, né? Era o clero, era a nobreza e era o povo. Dificilmente um proletário, um povo, poderia ser nobre, porque nobre só casava com nobre, não é isso? Nobre só casava com nobre. O pobre, para poder ir para o clero, ele tinha que ter a vocação para ser uma pessoa espiritual, para fazer parte da igreja. Ele tinha que ser padre, ela tinha que ser freira, tinha que ser envolvido com a obra da igreja, porque senão ele não conseguia ascender, porque ele era pobre, ia ser pobre, nobre ia ser nobre, o clero ia ser clero. Então, essa é a estrutura, uma leitura conjuntural desses 4 reinos, sendo que o 4º reino não se encerrou. Vamos aqui para o versículo 8 aqui. Estando eu a observar, disse Daniel, os chifres, já estava aqui o 10 chifres do versículo 7, eis que entre eles subiu o quê? Um pequeno, diante do qual 3 dos primeiros, ou seja, 3 dos 10 que tinham lá, chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia óleo. Nesse chifrezinho que cresceu, que derrubou os outros 3, tinha olhos como o de homem e uma boca. Então, B, destes 10 chifres se levantará, e ele está falando do futuro, outro menor, e 3 serão arrancados diante da chegada deste menor. E nesse menor havia olhos e uma boca que falava com insolência, né? Com arrogância. C, a Bíblia nos revela que aqui está sendo revelado para nós, aqui está sendo trazido para nós, a presença do anticristo ou da besta no final dos tempos. Você, o pastor, se deu um salto agora aí. Estava aqui, agora deu um salto, né? Então, o primeiro tópico que a gente trabalhou foi a visão de Daniel, né? Início dessa revelação por Daniel. Agora vamos à complementação dela, confirmação dessas revelações por João. Vamos lá em Apocalipse 13, versículo 1 e 2. Vi emergir do mar. O mar significa o quê, irmãos? O povo, o mundo, não é isso? Sem fronteiras. Falamos sobre isso em Daniel, falamos? Primeiramente. Então, aqui eu estou falando aqui, irmão, 600 anos depois do acontecimento de Daniel. Porque Daniel foi 600 antes de Cristo. Então, João agora, pela revelação de um anjo que o Senhor permite, ele tem essa visão. Vi emergir do mar, o quê? Uma besta que tinha o quê? A gente falou de 10 chifres ainda há pouco, irmão? Falamos ou não falamos? 10 chifres. E quantas cabeças? 7 cabeças. Quantos chifres caíram lá quando aparecia o menorzinho? Aqui tem 10 chifres, mas tem 7 cabeças. Podemos dizer que caíram 3, já viu, amém? Pastor, não vou dizer isso não. Não pode dizer que caíram 3. Pode até não dizer. Mas aqui tem 10 cabeças. Se cada chifre é um reino, cada chifre é o poder, se tem 10 chifres, a visão do mar, e tem 7 cabeças, e 3 chifres cairiam, você pode até não dizer, mas você pode dizer que dali caíram 3. Sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nome de blasfêmia. Ele falava o quê? Insolência. É isso? Contra Deus, contra o reino de Deus, contra o povo de Deus. Versículo 2: a besta que vi, disse João, era semelhante ao quê? Leopardo. Já ouviu falar de leopardo aqui? Falei alguma coisa aqui? Que representava qual império? Amém ou amém? O Alexandre Magno ficou lá atrás. O que ele está fazendo aqui de novo? A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de quê? Ele falou de urso aqui. Representava quem? Medo-persa. Amém ou amém?
E a boca, como de quê? Leão, que falou de leão aqui. E dele o dragão, o seu poder. Quem é o dragão? Dragão é coisa boa? Me ajuda aí, né? E dele o dragão, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então a besta, ela aparece com esses 3 impérios do passado, como autoridade sobre esses 3 impérios lá no passado. Interessante, né? Mas são 3 impérios, que na verdade era uma força no mundo, de pessoas, de lideranças no mundo, que na verdade Deus estava no controle de tudo que acontecia. Mas você percebe, tanto lá como aqui, que essa revelação foi passada lá para um sentido e continua com um sentido aqui. Os poderes do mal que puderam agir contra aquelas nações, ou dominavam aquelas nações, aquele poder do mal são apresentados aqui, dominando sobre aquele mesmo poderio que estava lá atrás. É interessante quando o Senhor trabalha com sinais, com símbolos, é que fica claro, fica marca. Porque se fala aqui, Alexandre Magno, Dario, e fala de Nabucodonosor, vai falar, e fala os 3 nomes naquele nome, não tem nada a ver, eles já morreram. Mas quando ele fala de símbolo, fica mais fácil você interpretar os símbolos com o passar dos tempos. Amém ou não amém? Então você percebe aqui que está falando os mesmos sinais que falaram no passado. Emergir do mar representa os 4 cantos do mundo. Os 10 chifres, 7 cabeças, 10 chifres representam os 7 reis. Os 3 caem diante da chegada do chifre menor, que é a besta, e que blasfema, se tornando aí, como fala no versículo 8, né? Quando fala lá no versículo, no texto que a gente deu de Daniel 7, fala que essa besta ali seria ali a chegada de um 8º império. Se tem 10, matemática básica, né? Se tem 10, chega 1, cai 3, temos quanto? Amém? 8. Então, a gente aqui lembra de Daniel, capítulo 7, versículo 8, e aqui agora nós vamos ver Apocalipse 13, versículo 5, versículo 6. Aí 13, versículo 5, versículo 6. Fala assim: foi-lhe dada uma boca que proferiu o quê? E blasfêmia, não é isso? E autoridade para agir 42 meses. Irmão, até um prazo. Eu não sei se o prazo, mês, significa meses mesmo, ou se é um símbolo, né? Não sei. E abriu a boca em blasfêmia contra quem? Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado, também falei até o 6, não, para não pular, não, até o 6. Então já sabe que a besta vem falar contra o reino de Deus. Vivemos uma época, irmão, que falam-se contra o reino de Deus. Vemos? E não é pouca coisa. A gente sabe que o Império Romano, na perspectiva do 4º Império, ele não se encerrou. Ele está estabelecido. Então isso é claro para nós. Então a besta assume o lugar dos 3 impérios antigos. Você concorda comigo que aqueles 3 impérios que caíram não existe mais? Que é leopardo, que é o urso e que é o leão. Então eu posso dizer que esses 3 impérios que caíram. E nós vivemos uma época, irmão, como se é a cultura europeia ou se é somente países europeus, e não só a cultura europeia, eu posso entender que a gente vive um tempo hoje, e desde quando o Senhor começou a pregar sua palavra do Evangelho da Graça, ele falava que o tempo do fim estava próximo. Então a gente hoje está chegando um momento de termos que demonstrarmos que somos realmente de Jesus. Porque vai começar a ter propósito para nós, que a gente vai ter que rejeitar. Vai começar a ter propósito para nós, que a gente vai ter que mostrar se a gente é crente ou não. Então, seguindo aqui, o que eu ouvi falar essa semana? Eu vou falando, irmão, porque é Bíblia e sociedade. O que eu ouvi falar essa semana que teve uma nave, um mecanismo espia. Um balão, quem já sabe até falar. E os Estados Unidos derrubou. Um balão
espionagem sobre os Estados Unidos vindo da China. Quem vai falar isso? Quem vai falar que tem movimentos, manobras militares em Taiwan? Quem vai falar sobre isso? Irmãos, o mundo está aquecendo. O mundo não está perseguindo, o mundo está aquecendo. A Segunda Guerra Mundial acabou da maneira que acabou. Tu acha que como é que vai ser uma outra guerra agora? Estou falando com você uma coisa séria. A gente precisa perceber os sinais do tempo. Então, eu paro para interpretar isso aqui e conjecturo com a minha realidade vivencial. Eu quero participar da mesa do Senhor, renovando a aliança com Ele. Deus abençoa minha família, abençoa minha casa, abençoa a tua família, abençoa a tua casa, com saúde, com prosperidade, com portas abertas, com paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Mas não é só isso. Deus quer que a gente salve vidas e anuncie que o reino de Deus é chegado. E a pessoa vai entender que realmente o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, está vindo para levar a sua igreja em nome de Jesus.